Comprometimento, ele é muito mais estável que motivação. E é por isso que eu quero propor que vocês sejam comprometidos. Porque não está vinculado ao nosso estado de humor. O compromisso, como uma aliança, está vinculado ao que é importante para você, a pessoa que você quer ser. Então ele é mais estável, entendem? E por serem mais estável, suporta mais as adversidades que a vida pode fazer. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao Regule-se, o lugar das pessoas indecisas ou inseguras e que querem deixar de ser refém das suas próprias emoções. Eu sou Igor Finger e neste momento estou gravando a live que normalmente eu gravo, que normalmente tem todas as segundas-feiras. Então, não sei se você está vendo ao vivo, algumas pessoas aqui estão vendo ao vivo, outras pessoas estão vendo na gravação. Então, já aproveito para sinalizar para vocês que todas as segundas-feiras faço essa gravação aqui. Vai ser muito bom ter você durante a gravação para que possamos fazer algumas interações. E a ideia hoje, o tema da live de hoje é falarmos sobre motivação. Ontem, domingo, publiquei esse tema para que vocês soubessem qual era o tema. E era justamente isso, você não precisa de motivação. E daí vem a dúvida, se eu não preciso de motivação, do que eu preciso então, não é? E é exatamente disso que todas vocês que estão entrando neste momento, agora, são o quê? 8 horas e 7 da manhã de um feriado, dia 2 de novembro. E é este momento que estou fazendo essa live, gravando essa nossa conversa. E temos aqui algumas pessoas já presentes. Como é que pode, no meio de um feriado, a pessoa ligar o seu Insta, entrar numa conversa como essa, que é justamente o tema que você não precisa de motivação. Então, o que precisa para uma coisa dessas? É o que eu quero falar nesse momento todo com vocês e agradecer vocês que estão aqui me dando um pouco da sua atenção nesse início da manhã. Mesmo, bom dia a todos que estão aqui entrando. Então, vamos já começar. Por que você não vai precisar de motivação? Por que você não precisa de motivação? Acho que é interessante nós começarmos falando sobre o que é motivação. Mas antes, já ia me esquecendo de uma coisa importante. Aquelas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo essa gravação, sinta-se à vontade para interagirem, para perguntarem, para comentarem em determinados momentos da gravação. Eu quero muito ter a interação de vocês para poder tirar as dúvidas de vocês sobre isso, sobre essas minhas ideias que eu estou colocando aqui. E são ideias que provavelmente, talvez você que esteja assistindo possa concordar com elas ou possa ter uma opinião contrária, então vai ser bem interessante se você também acrescentar com as suas opiniões aqui nesse debate, se você está assistindo ao vivo e se você está assistindo gravado esse vídeo, coloque nos comentários a sua pergunta, o seu debate, para que a gente possa conversar também sobre isso e propagar, enfim, esse vídeo de uma forma um pouco maior, mais duradoura. Então vamos lá. O que é motivação? Acho que é uma boa ideia para entender por que você não precisa de motivação, é entender um pouco sobre motivação. E tem algumas visões de motivação, algumas formas de falar. Eu acho que a forma mais simples e comum de ser dita, que talvez seja lógico para você, mas enfim, motivação é um motivo para a ação. Óbvio que não é apenas esse conceito, mas a palavra motivação já nos deixa claro o que quer dizer, né? Motivação é um motivo, um porquê de fazer algo. Então denota ali que você está num estado, por exemplo, eu estou aqui sentado e eu preciso ter um motivo para que eu possa me levantar e fazer algum outro comportamento. Ou, instantes antes de eu começar essa gravação, eu teria que ter um motivo para que eu pudesse começar essa gravação. Então, essa é a primeira ideia, digamos assim, simples, porém completa. Eu gosto muito dessa ideia de resumir o que é motivação. É ter um motivo, um propósito, um porquê de fazer determinada ação. E não vou querer entrar em detalhes de quais são, sei lá, as variações, os tipos, se isso realmente é motivação ou não, se tem questões biológicas, psicológicas, emocionais. De uma forma geral, essa é uma ideia de motivação. Existe uma outra ideia também bastante propagada no meio da saúde mental, que vê a motivação como um estado de prontidão para a mudança. Então, veja que, de certa forma, se assemelha ao primeiro conceito, numa ideia de que motivação envolve fazer algo que você ainda não está fazendo e que vai começar a fazer. Então, dentro dessa segunda visão, o estado de prontidão para a mudança está aqui
presente para dizer, tipo, eu estou nesse estado, eu estava antes de começar a fazer essa live, antes de começar a fazer a gravação, e agora estou fazendo essa live, essa gravação, então houve uma mudança, entende? Ou eu posso estar deitado na cama e eu preciso mudar minha postura de estar deitado na cama para poder assistir essa live como vocês estão assistindo aqui, que eu agradeço muito a atenção de vocês. Então, esse outro conceito de estado, de prontidão para mudança, de certa forma se assemelha, se você for ver na primeira ainda, né? Mas ele nos dá um outro quesinho aqui, uma outra coisa interessante. Ele apresenta a ideia de estado. Estado, diferente de ser, estado é como uma medição de temperatura. Aqui, agora, neste momento, enquanto eu estou gravando esta live e fazendo essa live ao vivo, enfim, né? Eu moro em Porto Alegre, então neste momento deve estar o quê? Uns 14, 15 graus. Quando eu acordei estava 12 graus, imagino que agora esteja um pouco mais elevado. Mas essa medição de temperatura é a ideia de estado. Então, estado nos leva a entender que não é algo constante, é algo modificável. E mais do que isso, estado está associado àquilo que você sente, que você está sentindo, uma sensação que é presente, que é agora. Então, nessa ideia de estado de prontidão para mudança, entra essa visão de que você sente, você tem uma sensação, e essa sensação te leva a fazer algo. Veja o quanto essa visão de motivação está muito associado a uma ideia de emoção, das suas emoções. Porque emoção é aquilo que você sente e que também tem como um dos objetivos te chamar para uma ação. Toda emoção que nós sentimos tem o objetivo de fazer você, o call to action, né? Enfim, administradores, pessoal que trabalha em marketing, talvez você possa trabalhar com isso, sabe o que é call to action, né? Chamada para ação. E todas as emoções nos fazem essa chamada para ação. Essa é uma função da minha emoção, da sua emoção. Que você faça algo em resposta a esta emoção. Então veja como motivação, a ideia de motivação aqui se assemelha a uma visão muito próxima de emoção. É quase como se motivação estivesse mais próxima de uma emoção, um estado, um momento que eu sinto do que de qualquer outro fenômeno psicológico, não é? Aqui é interessante porque se nós vermos essa visão de motivação, e aí que está o ponto, se é um estado de prontidão para mudança, às vezes você vai estar disposta, às vezes você não vai estar disposta. Às vezes você vai querer fazer algo e às vezes você não vai querer fazer algo. E esse é o ponto. Justamente porque motivação está possivelmente associada a este estado de prontidão para a mudança, ela é muito volátil, ela é muito instável, ela varia muito de acordo com o contexto, o ambiente, o lugar em que você está. Ela tem variações. Então, às vezes você está mais motivada ou menos motivada, não é? Isso se torna um problema. E por isso que eu quero começar já te dizendo isso para você. Você não precisa de motivação justamente porque, se nós nos basearmos na motivação, ele é vou chamar de fenômeno psicológico, ok? Ele é um fenômeno que ela não é estável o suficiente para que você faça aquilo que você precisa ou quer fazer. Então, motivação está muito mais associado a comportamentos, a coisas que você precisa fazer que possivelmente não vão durar muito. E o grande problema é que você provavelmente espera muita motivação, espera se motivar, estar motivada para fazer as coisas. E talvez se você não estiver muito motivada, você acaba não fazendo aquilo que você precisa. Não é isso? Veja se é isso. E se for isso, tá ok, você está procurando motivação, e o que eu quero dizer é que você não precisa de motivação, você precisa de um outro problema, um outro fator, uma outra característica. Deixa eu só ver, como estou fazendo uma live, deixa eu ver se as pessoas que já estão presentes aqui já fizeram alguma pergunta sobre essa questão de motivação que eu coloquei. As pessoas estão entrando, dando oi, que bom vê-los. Aparentemente, sem nenhuma pergunta. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para participar, tá bom? Bom, mas qual é o problema de se motivar? É provável que você tenha ouvido muito sobre você precisa se motivar para fazer qualquer coisa. Você precisa estar motivada para fazer uma dieta, você precisa estar motivado para fazer exercício físico.
Você precisa se motivar para estudar para este concurso ou para trabalhar, se motivar para levantar. O grande problema é que a motivação, o problema da motivação é que quando você se motiva para fazer algo, tipo, eu tô super empolgado para fazer uma aula de inglês, e você vai lá e você se inscreve naquela aula de inglês porque você está seguindo esse estado de prontidão para fazer o inglês, está sentindo essa emoção e está seguindo ela, tipo, vou fazer essa inscrição no inglês, você está neste contexto, imagina como se fosse uma arena que é favorável para que você faça a inscrição no inglês. Mas e quando o contexto muda? Esse é o ponto. Quando você está super motivada a fazer essa aula de inglês, você se inscreve na aula de inglês, você vai na aula de inglês, mas você tem a presença de um exercício em que você tem que conversar com outras pessoas e aí você empaca, você sente medo, você sente vergonha de falar em público, ou seja, tem emoções que mudam o cenário, mudam o contexto em que você vive. E o ponto é que quando você se sentiu motivada para se inscrever em inglês, você não estava com esse medo, com essa aversão presente no cenário, presente na sua vida. E nessa hora, possivelmente nessa hora, a motivação se vai. Ou diminui a um ponto de vários outros pensamentos ou até outras emoções te levarem a não continuar no inglês. E você vai dizer, poxa, eu me sinto desmotivada a ir na aula, me sinto desmotivada a continuar estudando, me sinto desmotivada a fazer o exercício ou o que for. Por quê? Porque o contexto, né? A emoção que você está sentindo agora, você não estava sentindo antes. O lugar que você está agora, você não está antes. E esse é o grande ponto, o grande problema de estar motivado. Eu costumo dizer, também uma metáfora que eu quero trazer aqui, para mim, Igor falando, ok? Motivação é muito semelhante a um Red Bull. É um grande energético. Ele te dá uma propulsora, assim, ele te empurra para fazer ações, mas é um Red Bull. E como é energético, ele tem um grande pico, ele tem uma grande energia, ele te deixa super ativo e depois acaba. Quando eu viajo e tenho que beber Red Bull, não sei vocês, na experiência de vocês, mas quando eu estou muito cansado e às vezes eu vejo que café não é o suficiente, eu vou lá e tomo um Red Bull. E eu já notei que o Red Bull tem um efeito em mim mais ou menos de 1 a 1h30, né? Quando eu estou dirigindo muito cansado. Já tive que dar aulas no interior do estado, então tive que viajar várias vezes no mesmo dia, ida e vinda. E quando você bebe esse Red Bull, você está, bom, eu estou ativo, vamos lá, eu consigo dirigir. Mas chega 1h30 depois e acaba a energia. Eu volto ao estado anterior, eu preciso tomar mais um Red Bull. A motivação, para mim, é muito semelhante ao Red Bull. É um grande energético. Faz você se comprometer a fazer aquilo, fazer aquela escolha, fazer aquela ação. O grande problema é que a vida que você quer viver não se vive em 1 hora, 1h30, que é o tempo, entre aspas, nessa metáfora, do Red Bull. A vida que você quer viver não cabe no tempo em que a sua motivação vai estar em você. Daí você vai precisar de uma outra motivação. E às vezes a gente fica tão perdido que a gente, ao invés de beber Red Bull, a gente pensa, não, Red Bull é muito fraco, eu preciso pegar um energético mais forte, que dure mais de 1h30. E troca o energético para um outro tipo. É mais ou menos o que a gente faz com motivação. Eu não estava tão motivado para fazer aula de inglês. Na verdade, eu acho que eu não preciso de aula de inglês, eu preciso de uma aula de violão. E você vai lá e estuda violão, porque acredita que isso vai fazer você estar ativo, motivado. E fica trocando de atividade e se sente desmotivada, não comprometida com realmente a vida que você quer ter. Então esse é o grande ponto que eu coloco em questão aqui, de você se basear na motivação, ou esperar estar motivada para fazer coisas na sua vida. Motivação é um Red Bull, e para fazer mudança na sua vida você precisa muito mais do que um Red Bull. Porque quando o contexto na sua vida muda, bom, se o contexto mudou, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu não estou mais motivada a fazer esse comportamento, como é que eu vou continuar fazendo esse comportamento? Não é verdade? Deixa eu ver. Que bom, estou vendo alguns retornos aqui. Perfeita metáfora do Red Bull. Obrigado, Mayara. Opa, deixa eu ver aqui. As pessoas dizendo que gostaram da metáfora de Red Bull. A Mayara falou aqui na live algo do tipo, precisa de disciplina, talvez, ou seja, se você não precisar de motivação, precisa de disciplina. Muito bom, Mayara. Segura um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre disciplina logo mais adiante. Seguindo, tem aqui a Rose perguntando como é que eu falaria isso para o adolescente, da mesma forma que eu estou falando para você. Opa, sem querer apertei aqui no lugar. Da mesma forma que eu estou falando para você.
Ai, meu Deus. Deu. Aqui fazendo ao vivo com outro equipamento, daí me deu problema. Quase cancelei a live sem querer. Mas da mesma forma que eu tô falando aqui pra você, viu? Eu falaria para adolescente, eu falo pra você, eu falo pra todas as pessoas que querem e possam ouvir. Motivação é como um Red Bull. Ele é ótimo, ele é energético, mas ele dura pouco. E você vai precisar de outra motivação ou de outro estímulo logo mais adiante para voltar a ter energia. E tem um outro ponto de por que esperar estar motivado para fazer aquilo que você quer fazer não vai dar certo? Porque provavelmente, porque aquilo que você quer fazer, aquilo que torna a sua vida valiosa, aquilo que faz você não ser refém das suas emoções, muito provavelmente não é mantido pela sua motivação, mas sim pelo que acontece depois do seu comportamento, depois daquilo que você faz. A motivação é quase como uma ilusão da nossa mente, vamos dizer assim, né? Antes mesmo da gente fazer determinado comportamento, que seja aula de inglês, que seja a academia, que seja dieta, que seja uma tarefa que eu tenho que fazer para a faculdade ou para o trabalho, antes de eu começar a fazer essa atividade, a nossa mente pode criar esse ilusionismo que possa nos motivar, ou seja, ela quase que antecipa, na verdade, a consequência que vai ter depois. Você não faz academia porque você gosta de academia, poucas pessoas fazem academia porque gostam de academia. Você não faz curso de inglês porque gosta do curso de inglês. Você quer saber falar inglês, você quer ser fluente. Você quer o resultado lá no fim das contas e não o processo. E tá tudo bem, eu também não quero o processo. É muito chato, penoso, cansativo, estar fazendo um curso de inglês, fazendo academia, mudando a alimentação e assim por diante para chegar no lugar que nós queremos. Mas você queremos chegar no lugar que nós queremos. Que seja fluência em inglês, que seja saúde física, que seja alimentação equilibrada. E esse é o ponto. A motivação, de certa forma, nos antecipa isso, né? Traz para frente, tipo, eu vou fazer essa academia porque eu quero saúde, eu vou fazer essa academia porque eu quero, enfim, ser fluente em inglês. Mas o problema é que quando a gente fica baseado na motivação, esperando a energia da motivação, nós não nos damos conta que o que realmente faz o seu comportamento acontecer de novo, que seja se levantar para ir para o curso de inglês ou se levantar para fazer academia, é o que acontece logo depois do seu comportamento. É aquilo que você sente ou pensa, ou que acontece no ambiente de você, que aumenta as chances de você voltar a fazer esse comportamento, ou diminui as chances de você voltar a fazer esse comportamento. Não necessariamente a motivação que você sente, e sim a consequência desse comportamento que faz. Então, aí nós estamos com mais um desses problemas de por que focar, esperar a motivação se torna um equívoco, porque provavelmente não é a motivação que vai manter o seu comportamento que você quer. Não é a motivação que vai fazer você continuar no curso de inglês, não é a motivação que vai fazer você continuar na academia, não é a motivação que vai fazer você continuar sendo a pessoa que você quer ser. Por quê? Porque o que vai fazer realmente você continuar fazendo aquele comportamento de ir na academia, etc e tal, é o que acontece logo depois de você ir, ou quando você decide ir. É isso que aumenta ou diminui as chances de você fazer ou não a academia, fazer ou não a dieta, fazer ou não o trabalho que você precisa para a faculdade. Entendem? O grande problema é que existem, e esse é um ponto interessante, existem algumas consequências do seu comportamento imediata que mandam motivação para as cucuias, para o beleléu, para longe. Quer ver? Você está super motivada a assistir esta live. Vamos supor, as pessoas que estão assistindo essa live estão aqui e não têm motivação, mas têm aquilo que eu quero dizer logo mais adiante. Porque estão vendo essa live aqui ao vivo. Mas talvez você que esteja vendo essa live gravada, talvez não tenha podido ter assistido ao vivo, ou talvez tenha até tido a motivação de botar o despertador, de entrar para assistir a live, porém, quando acordou, notou-se cansada, exausta. E daí na hora veio o pensamento do tipo, eu vou ver depois. E decide ver essa live depois. E você vai dormir. Ou seja, a consequência imediata, que é a escolha de continuar dormindo,
se torna muito mais atrativa, atraente, do que o benefício de tirar dúvidas aqui ao vivo na live, de estar aqui comigo. Se isso for um benefício, tá, gente? Estou supondo que seja um benefício. Entende? Então, o grande problema da motivação é que o que define mesmo o seu comportamento de se levantar e estar aqui vendo essa live não é tanto a motivação, porque ele é muito sensível, as suas ações são muito sensíveis ao que vai acontecer de imediato. Não que nós somos imediatistas, tá, gente? Mas, poxa, você está muito cansada na madrugada inteira, dormiu mal, ou, sei lá, bebeu ontem de noite, porque nós estamos no meio de um feriado, então resolveu beber um pouquinho mais, ou maratonou uma série de Netflix, daí tocou o despertador numa segunda-feira, feriado. Não, eu não vou levantar. Mas, por mais motivado que ontem você estava de assistir essa live, agora você não vai levantar. Ou seja, a consequência imediata de não levantar foi muito mais agradável do que ver essa live. Vai dizer que não é isso que acontece com você quando você se compromete ou quando você coloca como eu quero fazer academia de manhã bem cedo, ou eu quero vou acordar de manhã bem cedo para fazer o meu trabalho, para estudar para o meu concurso, por que for. E algumas vezes você consegue e outras não. Vai dizer que não é isso que acontece. E muitas vezes a escolha de não conseguir ou é porque você não está motivada, mas está com aquilo que eu quero te dizer, ou é porque você estava esperando a motivação para realmente fazer esse comportamento. Ela não veio quando o despertador tocou, você desligou o despertador e continuou dormindo. Vai dizer que não é isso que acontece. Ou quando você quer fazer alguma dieta, alguma modificação alimentar, você está super dentro de uma restrição alimentar, ou você está super afim de seguir a dieta que a sua nutricionista ou nutróloga indicou, mas daí vem a fome. E fazer aquela comida é muito demorado, fazer aquele tipo de alimento é muito demorado. Então a motivação se reduz, a consequência imediata de acabar com a sua fome o mais rápido possível se torna mais difícil manter o comportamento que você quer. Tudo isso eu quero dizer é que é bem provável que se você esperar motivação, e eu espero que até agora aqui na live já tenha ficado claro isso, se você esperar motivação para fazer as suas coisas, vai ser muito instável e provavelmente não vai dar certo. Outro exemplo, eu estava falando de academia, né, de trabalho, meditação. Quantas pessoas têm contato com mindfulness ou meditação e escolhem, eu vou acordar e vou meditar, ou eu vou acordar e fazer mindfulness, ou eu vou antes de dormir fazer mindfulness, ou meditar. Mas chega na hora, quando acorda, entra numa outra rotina, ou tem outras consequências imediatas que possam trazer um retorno muito mais rápido do que a meditação. Se você pratica já mindfulness ou meditação, se você não sabe o que é mindfulness e está assistindo essa live, mindfulness, na verdade, é um treino de consciência no momento presente. Todas as meditações requerem mindfulness, mas nem todo mindfulness requer meditação. Por isso que eu digo o exemplo dos dois. E talvez você tenha baixado o aplicativo e falar, eu vou fazer exercícios de meditação mindfulness todo santo dia, para que eu entre, sei lá, no nirvana da minha vida, que eu alcance a satisfação, a plenitude. E talvez você não consiga fazer, porque existe uma consequência imediata muito mais favorável, que seja tomar café, que seja ouvir um programa, que seja ver essa mesma live, que seja fazer uma outra atividade, e que a meditação ou mindfulness vai demorar muito mais tempo para te dar esse retorno. Entende? Então o problema é esse. Não espere a motivação para fazer comportamentos, porque ela é um grande Red Bull. Deixa eu uma pergunta aqui. A Marta fez uma pergunta. Será então que temos que ficar sob controle da regra? Neste caso, a regra seria benéfica? Deixa eu clarificar uma questão aqui, Mário, porque provavelmente nem todos que estão assistindo essa live são profissionais da área de saúde mental, então só ampliar. Quando a Mayra fala sobre regra, imagino que provavelmente ela esteja falando de pensamentos, de palavras que estão na nossa mente, não é? Então nós deveríamos seguir as ideias dos nossos pensamentos. É isso que você quer dizer, Mário? Por favor, me confirma. Se for isso, eu respondo a tua pergunta logo mais adiante, tá bom? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com um outro tópico sobre essa questão da motivação. Semana passada teve uma das pessoas que assistiu a live, talvez ela possa estar assistindo agora aqui comigo. Semana passada, uma pessoa... se vocês lembrarem, na semana passada eu falei sobre coragem, não é? E na fala sobre coragem, uma pessoa me trouxe que agora eu entendi
como ter coragem, como desenvolver coragem. Então, que talvez o que me falte é força de vontade, me falta ter vontade de fazer. Nossa, isso me chamou tanta atenção, gente. Porque isso pode estar talvez na sua mente também, na mente de tantas pessoas que vão assistir esse vídeo. Não é uma questão de força de vontade também, não. Porque o que me dá ideia, o que é força de vontade, ou pelo menos o que me vem em mente, veja o que vem na mente de vocês, mas força de vontade, quando a pessoa diz força de vontade, me vem a impressão, a ideia de que você precisa querer fazer. Força de vontade, força quer dizer um impulso, né? Quanta tração. Força me vem muito uma ideia de cavalos num carro, sabe? Quantos cavalos tem seu carro? Ah, meu carro tem 70 cavalos, meu carro tem 180 cavalos, meu carro tem 100 cavalos. Isso tem a ver com a força, né? Com a tração que o motor do carro pode ter para levar o carro adiante, não é? Força vem muito disso, é quantos cavalos você tem para levar o motor da sua vida adiante. E esse é o grande ponto, gente, que parece que bota uma responsabilidade na gente que a gente não tem. Não é uma questão, muitas vezes, de vontade, não é uma questão da gente querer. Não é uma questão da gente querer. É isso que eu quero dizer para vocês. Por quê? A gente, às vezes, coloca uma responsabilidade em nós mesmos que transcende, cara. É além daquilo que realmente cabe a nós. Nós não nascemos prontos, nós somos seres em construção e somos seres sociais. Talvez você não saiba o que é necessário fazer para ser a pessoa que você quer ser. Talvez você sinta uma emoção, vamos dizer, você sente muita culpa. Culpa por tudo, tudo. Eu sinto culpa por falar minha opinião, eu sinto culpa por não falar minha opinião, eu sinto culpa por dizer que eu não queria comer isso, eu sinto culpa por comer isso, eu sinto culpa por namorar com essa pessoa, mas também sinto culpa por não acabar a relação com essa pessoa, então você sente culpa, 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 culpa. E talvez você não saiba o que fazer com a culpa. Falta para você não... Você não tem a mínima ideia de como regular essa emoção. Falta para você habilidades para saber como manejar com esta culpa quando ela vem. Então não tem a ver com vontade, entende? Não tem a ver com quão força de querer você quer. Ah, se você quiser, eu posso dizer isso, se você quiser, você não sente culpa. Não posso dizer isso, eu não posso dizer isso para vocês, não posso dizer para ninguém. Se você quiser, você não sente culpa, porque não é bem assim. Talvez você não saiba fazer diferente. A sua vida foi sempre desta forma, você sempre usou essas estratégias para lidar com as suas emoções e pensamentos. Você sempre teve relações complicadas, você sempre teve relações dessa forma. E você não sabe fazer diferente? Você não sabe escolher uma parceira ou um parceiro diferente, por exemplo? Talvez você sinta uma emoção tão forte, tão intensa, que quando ela vem, a primeira sensação que tem é se esquivar. Então não tem a ver com vontade. Talvez você possa ter, por exemplo, medo de elevador, medo de avião. Talvez você possa ter sofrido uma violência de alguma forma na infância ou na adolescência, que faz você ter medo, vergonha, culpa, muito intensa, muito grande. E não tem a ver com vontade de não sentir isso, porque a gente não tem controle sobre essas emoções. Então você precisa dessensibilizar essas emoções. Em outras palavras, o que é dessensibilizar? É como se perdesse o tempero, sabe? A ideia, mais ou menos, é como se perdesse o gosto. Nós temos que fazer com que aquela emoção perca o gosto na nossa vida, perca o tempero. Isso é dessensibilizar. E talvez você não saiba fazer isso, então não tem a ver com vontade. Não. Ah, outra coisa talvez, pode ser que esteja te travando e que você esteja sendo refém. Os seus próprios pensamentos, as ideias que você tem sobre você. Você por acaso consegue controlar os seus pensamentos, decidir o que você vai pensar ou não? Se você souber, pelo amor da vaca Jersey, fala pra mim aqui nos comentários dessa live ou nos comentários desse vídeo. Me explica, porque até agora eu não sei como fazer com que eu tenha controle sobre os meus pensamentos. E se você souber, por favor, me indica. Porque eu gostaria muito de saber e poder também propagar isso para as diversas pessoas que estão assistindo essa live ou que estão vendo esse vídeo que está sendo gravado. Então talvez você não saiba lidar com as suas próprias crenças, as suas ideias sobre você mesmo, sobre as outras pessoas. Então não tem a ver com vontade. E mais ainda, talvez você não tenha controle sobre o lugar em que você vive, as pessoas que você vive, o inferno que pode estar sendo a sua vida, ou os contextos muitas vezes aversivos, ruins, desagradáveis que esteja a sua vida agora. Vai dizer então que numa época de pandemia, numa época de tanto
isolamento social que nós podemos estar vivendo, você precisa de força de vontade para poder, sei lá, arrumar a casa, se você tem filhos, cuidar dos filhos, fazer o seu curso de inglês, fazer academia, estudar, trabalhar. Precisa de força de vontade para isso tudo. Não tem a ver com o contexto em que você está. Está vendo? Muitas vezes me parece que equivocadamente pessoas falaram para você que você precisa de força de vontade, você precisa de motivação. O que eu quero dizer aqui é que nem força de vontade e nem motivação você precisa. Menos ainda de força de vontade. Porque provavelmente você não faz aquilo que você quer fazer. Ou você se sente presa às suas emoções, refém delas, porque você não sabe fazer diferente. Não é porque você quer ser refém das suas emoções, é porque você não sabe fazer diferente. Então não tem a ver com uma força de vontade de fazer diferente. Não requer força de vontade mindfulness, não requer força de vontade de fazer o curso de inglês, não requer força de vontade de fazer academia ou assumir a alimentação que você quer ser, e nem motivação. Nenhuma das duas. Não. Você quer saber do que você precisa? Que não tem a ver com força de vontade e nem com motivação. E isso, vocês que estão vendo essa live, têm. Como eu disse ontem, eu falei, bom, se vocês estão vendo essa live, que vocês vão ver a live, vocês já têm. As pessoas que estão vendo o vídeo gravado, talvez não tenham para assistir a live, mas pode ter para outros pontos. Então eu vou clarificar um pouco mais. Se você está aqui vendo ao vivo, você certamente tem compromisso. Compromisso é completamente diferente de motivação. E se o que você realmente precisa para se aproximar da vida que você quer viver, para se aproximar da pessoa que você quer ser, para deixar de ser refém das suas próprias emoções e pensamentos, é comprometimento, é compromisso. E compromisso é completamente diferente de motivação. Compromisso é um relacionamento sério. Eu tenho aqui uma aliança de casamento. No tempo em que eu era jovem, era a época das primeiras ficadas. Ficar tinha surgido mais ou menos naquela época. E a diferença entre namorar e ficar era que justamente isso. Ficar não tinha compromisso. Ficar era motivação, entre aspas, né? Como nessa metáfora quer dizer aqui, ficar era motivação. Eu olhei, estava interessado, ela estava interessada, pá, vamos ficar, pronto, acabou. Beijo, não me liga, né? Compromisso era um pouco a mais. Interessante que o namoro acabou sendo, na minha juventude, aquilo que assumia o compromisso com a pessoa. Tanto é que tinha uma aliança de compromisso. Foi instituído naquele contexto, tem aliança de casamento e de noivado, naquele momento foi instituído na cultura a aliança de compromisso, a aliança de namoro. Então a gente precisava pedir em namoro ou acordar que estamos namorando, e desse momento tinha uma aliança. Ou seja, mudou o cenário. Agora eu estou comprometido com esta pessoa. E uma vez que eu estou comprometido com essa pessoa, eu não posso fazer tudo aquilo que eu fazia quando eu não estava comprometido. Não é? Mudou o contexto de uma forma geral. Eu tenho uma aliança. Então, essa ideia do compromisso, diferente de motivação, compromisso é um relacionamento sério. É uma aliança com aquilo que é importante para você. Porque a gente precisa se comprometer com algo. Não é? Eu vou usar uma aliança, por quê? Porque eu quero usar uma aliança. Então não há um compromisso. É apenas uma questão estética. Sei lá, eu quero usar uma aliança. Agora, se você quer realmente ter compromisso com alguém, você precisa se relacionar. O compromisso precisa estar vinculado a algo ou alguém. E aqui entra o que eu quero te sugerir, quero te propor, que você se comprometa com a sua própria vida. Ainda que isso inclua a vida dos outros. Eu, por exemplo, na minha vida, eu não tenho dúvidas que a minha esposa e os meus filhos são pessoas muito importantes para mim. Então, quando eu faço ações em direção a eles, quando eu me comprometo com eles, eu estou comprometendo com a minha vida. Porque quanto mais eu consigo fazê-los felizes, realizados, quanto mais eu consigo trazer segurança para eles, quanto mais eu consigo ajudá-los, educá-los, apoiá-los, incluindo a minha esposa, mais eu sinto que eu tenho valor. Mais eu sinto que eu me aproximo do Igor que eu quero ser. Daquilo que eu acredito. Então, o compromisso é com você e com seus próprios valores, com aquilo que é importante para você.
Em outro momento eu posso falar um pouco mais sobre valor, se você que está vendo essa live, esse vídeo não entenda muito. Então, para simplificar, o que eu quero propor é que você se comprometa a viver a vida que você gostaria de viver. E esse é um ponto interessante, porque o compromisso não tem com a vida que você gostaria de viver, não tem a ver com o Igor do futuro. Daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos eu gostaria de estar vivendo dessa forma. Não tem a ver com isso. O compromisso que eu quero falar aqui tem a ver com o Igor de agora. É como se fosse uma realidade paralela. Eu estou aqui e agora eu estou vendo um Igor que eu gostaria de ser no dia 2 de novembro, quase 9 horas da manhã. Entendem? E eu estou olhando esse Igor. O que esse Igor estaria fazendo no dia 2 de novembro, quase 9 horas da manhã? Eu estou fazendo essa live aqui porque este Igor estaria fazendo essa live. Como vocês acham que eu acordei hoje de manhã? Quando tocou o despertador. Não estava muito motivado para fazer essa live e nem para gravar esse vídeo. Porque às vezes vem à cabeça coisas do tipo, quem é que vai me assistir? Ninguém vai entrar em contato às 8 horas da manhã numa live, Igor. Ou se for, vai ser 1, 2, 3 pessoas. Você vai acordar para 1, 2, 3 pessoas. Sério? Depois de uma madrugada em que seu filho acordou? Sério? Depois de um dia mal dormido? Sério? Eu provavelmente, se seguisse a minha motivação, eu não estaria aqui. Mas eu estava vinculado com algo maior. Um relacionamento sério com este Igor que eu quero ser. Que não é o Igor do futuro, é o Igor de agora. E eu sabia que esse Igor estaria fazendo essa live, estaria gravando esse vídeo, estaria publicando no Regule-se. Porque este Igor aqui quer ajudar pessoas a não serem reféns das suas emoções. Enquanto eu estou fazendo esse compromisso aqui, eu estou me aproximando e me tornando o Igor que eu quero ser. Esse é o compromisso, que é completamente diferente de motivação, que é completamente diferente de força de vontade, que envolve ações que você pode fazer, porque esse Igor já estaria fazendo, entende? Não é o Igor do futuro, não é o Igor que sabe línguas, não é o Igor que viaja, é o Igor que está no dia 2 de novembro em uma pandemia. O que esse Igor faria? Faria uma live. Ótimo, vou fazer uma live, entendem? Por isso que compromisso é tão amplo e muito mais poderoso para poder te ajudar a ser a pessoa que você quer ser do que a motivação, que é muito mais volátil e vinculado aos pensamentos, ao seu estado de humor e assim por diante. Provavelmente quando você estava namorando, noivando ou está casado com alguém, você não desejou essa pessoa a todos os momentos. Você não amou ela a todo momento. Provavelmente tem momentos que você queria mandar ela longe. Sei lá, não aguento mais essa pessoa. Talvez momentos em que você estava chateado, irritado, desapontado, com fome, com frio, o que for. Mas você continuou o seu relacionamento? Você continuou com a sua aliança? Se sim, isso é compromisso. E é isso que eu quero te dizer que você precisa. Não é motivação. Porque se fosse motivação, você teria acabado com a sua relação quando você estivesse irritada ou chateada. É compromisso que ela perpassa, ela suporta o compromisso em manter a relação com a minha esposa, suporta qualquer intempérie que possa acontecer no decorrer do caminho para que eu mantenha minha relação com a pessoa, com a minha esposa, e faça com que eu me azeite, para me aproximar um pouquinho mais da minha esposa, dos meus filhos, do Igor que eu quero ser. Se fosse baseado em motivação, eu teria desistido há muito tempo. Vocês entendem? Por isso que compromisso com a pessoa que você quer ser é muito mais importante do que se preocupar em estar motivada ou com força de vontade. Muito mais motivada. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se é algo que eu posso responder. Aqui, deixa eu ver. Então, quando a motivação se vai, precisamos da disciplina, talvez. Neste caso, a regra seria útil. Seria útil. Ah, perfeito, Mayara. Se você entende disciplina como comprometimento, sim, é a disciplina que você precisa. Mas muitas vezes a palavra disciplina estava associada, na minha história de vida, não sei se na sua também, na vida das pessoas aqui, disciplina estava associada a fazer coisas que eram importantes sem que você soubesse que era importante ou que você acreditasse que era importante. Disciplina está muito mais associada a mim como, sei lá, rezar um terço. Na minha história de vida, a religião era e é muito presente. Então vou rezar um terço, e você estava lá rezando Pai Nosso, Ave Maria, sem estar consciente das palavras que você está falando. Estava só seguindo um Pai Nosso, Ave Maria. Por quê? Porque tem que ser feito. O exercício porque tem que ser feito, a aula porque tem que ser feita,
o almoço que tem que ser feito, brincar com as crianças porque precisa se brincar. E disciplina, para mim, está muito associado a essas ações que podem ser importantes, mas que me falta conexão com o porquê aquilo é importante. Se na sua experiência, disciplina está vinculado também a essa conexão com o que é importante, ótimo. Eu uso a palavra compromisso, porque compromisso me deixa muito claro que esta ação, que também é uma ação disciplinada, podemos dizer assim, eu estou comprometido a fazer essa ação sempre que possível, e esse compromisso é porque eu sei que essa ação é importante. Então eu sigo essa ação porque eu sei que ela é importante. Ok? Ótimo. Então, seguindo aqui, gente, deixa eu ver. Que ótimo! A Mayara está confirmando que justamente essa é a ideia. Disciplina numa ideia como comprometimento. Que bom, que bom. Estamos em sintonia, então. Isso é ótimo. A ideia, então, que eu quero deixar bem claro aqui é isso. Ouça a pessoa que você gostaria de ser e se comprometa com ela. Comprometa em fazer, em assumir essas tarefas que essa pessoa que você gostaria de ser faria. Mas reitero aqui, não é uma pessoa do futuro, é de agora. É o Igor do presente. É a Joana, é a Beltrana, é a Maria, é o Pedro. É a pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Comprometa-se com isso. E tem um ponto que eu queria completar aqui. E se for difícil fazer o compromisso? Não é? Você está lá. Você sabe o que você quer fazer? Você está interessado em fazer isso? Mas é muito difícil fazer isso. Vocês acham que é fácil, por exemplo, fazer essas gravações? Pode parecer fácil, talvez pelo jeito que eu falo e assim por diante, mas desde que me conheço por gente um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, na adolescência, desde a minha adolescência, eu tenho uma ansiedade de interação, uma ansiedade de desempenho que me acompanha um bocado. E quando vou começar uma aula, uma palestra ou uma live, por exemplo, como essa, ela vem com força. Gente, é uma força avassaladora. É horrível. E quando ela surge, dá embrulho no estômago, tem vários pensamentos, por que eu vou fazer isso? Vou desistir, não tem por que fazer isso. Quando dava aula em faculdade, era muito presente isso. Eu estava numa faculdade, eu entrava, já dei aula na Unicinos, e dei uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, para quem é de outra região do país. E instantes antes de entrar na aula, na sala de aula, eu me recordo que eu sempre me perguntava por que eu estou fazendo isso? Por quê? E de repente eu entrava na sala de aula, eu via os alunos e a aula seguia. Eu me dei conta de... eu estava me perguntando por que eu estava fazendo isso desde que eu me levantei de manhã antes de ir para lá. E eu comecei a entender por que eu consigo chegar na aula da Unicinos. Porque dar aula é importante para mim. Eu estou fazendo esse vídeo porque é importante para mim, gente. Eu realmente quero ajudar você a não ser refém das suas emoções. É a minha principal intenção. E eu vejo que vocês estão aqui ao vivo também querem isso, que é ótimo, vamos juntos nessa caminhada. Então o ponto aqui é, o que faz eu conseguir fazer uma tarefa tão difícil, e é difícil para mim como dar uma aula, como dar uma palestra? E é o que eu quero te sugerir aqui. Se é difícil você se comprometer a fazer uma tarefa que é importante para você, divida essa tarefa em micros passos. E divida as tarefas no menor passo possível. Mas não para você fazer a tarefa grande. Não é isso. Foque naquilo que você precisa fazer primeiro. Então, quando toca um alarme, a primeira coisa que eu preciso fazer é me levantar. Se eu botar a soneca, eu vou dormir um pouco mais. Eu não estou indo para a faculdade ainda, eu não estou dando aula, eu não estou gravando essa live, eu preciso me levantar. O que nós estamos trabalhando aqui, gente, é ampliando a probabilidade de você fazer o comportamento que você está comprometido a fazer, mesmo que você não esteja motivado em fazer. Então, se você está comprometida em fazer, mas não está motivada, esse é o passo que eu sugiro. Então, o primeiro passo é levante-se. Depois, o próximo passo de levantar, aqui eu, por exemplo, tomo banho quando eu acordo. Algumas pessoas podem tomar banho antes de dormir e algumas pessoas podem não tomar banho. Eu espero que todos tomem banho, né? Mas enfim, eu tomo banho quando eu acordo, me ajuda a acordar, me ajuda a me estabilizar, digamos assim, um estado de humor, comprometimento, é quase como se fosse uma renovada, assim,
uma limpeza na engrenagem toda. Então, meu próximo passo é tomar banho. Eu ainda não estou na faculdade, eu não estou fazendo a live. Meu próximo passo é escovar os dentes, entende? E eu vou fazendo micro passos, que ainda não é a tarefa em si que eu preciso fazer. Dar aula ou fazer essa live. Mas o que eu quero mostrar para vocês é por que esses micropassos são importantes para você realizar o seu comprometimento. Porque quanto mais você estiver ativa fazendo esses micropassos, aumenta a probabilidade que você venha a fazer o comportamento comprometido. Essa é a ideia. Me recordo muito de um cliente que eu tive que ele estava com sintomas depressivos bem grandes e ele ficava o dia inteiro de pijama. E quando ele estava de pijama, ele voltava para a cama e ficava o tempo inteiro dormindo. E não fazia nenhuma atividade em sua casa que poderia ser útil ou que aproximava ele da pessoa que ele quer ser ou sair da depressão. Se desprendendo da tristeza, não é? E uma das primeiras modificações que nós fizemos dentro de uma ideia de torná-lo ativo é trocar o pijama. Então, nós não falamos em arrumar a casa, em passear com o cachorro, nós não falamos em ir para o trabalho, nós não falamos em nada que naquele momento eram tarefas muito pesadas e densas, porque ele estava com depressão. Nós falamos de uma coisa que ele poderia fazer, trocar o pijama. E logo depois de trocar o pijama, a tarefa foi que ele pudesse ver a próxima atividade que ele precisa fazer, que não é passear com os cachorros, não é fazer café da manhã, não é arrumar casa, não é ir para o trabalho, é a próxima mesmo. Essa é a ideia dos micropassos, quer dizer. E daí ele foi indo, até que ele conseguiu, naquela ocasião, passear com os cachorros, depois ele conseguiu fazer algumas atividades na rua, conseguiu interagir, coisa que fazia semanas que ele não fazia. E tudo começou com uma proposta. Levante e somente troque a roupa, tire o pijama e bote uma roupa de ficar em casa. Entende? Essa é a proposta que eu quero fazer para vocês. Se você tem uma tarefa que é muito difícil de se comprometer na sua vida, divida ela em passos pequenos. Por exemplo, eu já estava com banho tomado, eu já estava com café tomado da manhã, eu já estava com a roupa posta, mesmo que eu estava muito inseguro com a aula que eu ia dar, eu me arrumava e ia. Aqui mesmo nessa live. Mesmo que eu esteja muito inseguro em saber se esse conteúdo realmente está sendo conteúdo de valor para você e que justifique você estar acordado a esta hora, num feriado, no início eu estava meio em dúvida se realmente poderia ser ou não, mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu preparei tudo. Estava tudo montado. Tudo montado. Eu ainda não comecei a aula, mas estava aqui os equipamentos montados, estava já com o café tomado, já estava tudo organizado e eu estou aqui agora fazendo essa live. Então, se fazer o compromisso, a ação que você quer, é muito difícil, gente, divida em micros passos. E quanto mais você fizer esses passos, você está trabalhando com matemática, você está ampliando a probabilidade de você conseguir voltar a fazer a ação que é comprometida a que você quer fazer. Sim? Faz sentido, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, por favor, aqueles que estão vendo ao vivo, podem fazer. Eu gostaria de trabalhar apenas mais um único tópico na reta final da nossa live aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, sintam-se à vontade em fazê-la aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. A Vivian falando, tuas aulas eram ótimas, Igor. Fui teu aluno no ensino. Obrigado, Vivian. Muito bom saber. Saiba que, instantes antes de entrar na sala, eu tremia sempre naquele corredor, quando a saída da sala dos professores e aí até entrar na sala de aula era apavorante, né? Tipo assim, não é possível. É hoje que eles vão todo mundo embora, ou por que eu estou fazendo isso tudo? Eu realmente me sentia bastante medo, uma avaliação de desempenho muito grande, até que eu entrava na sala. Por quê? Porque eu estava comprometido com uma coisa que é muito importante para mim, que é ensinar. Ensinar é algo importante para mim. Eu me sinto o Igor que eu quero ser ensinando, eu me sinto o Igor que eu quero ser ajudando pessoas. E quando eu pisava na sala de aula e eu via os alunos, eu estava comprometido em ensinar. Mas tudo aquilo que era antes eram os micropassos. Vocês entendem? Tudo que acontecia até entrar na sala de aula era o meu micropasso para que eu pudesse me comprometer. E a Vivian, então, pode se lembrar, quando eu entrava na aula, talvez, não sei, Vivian, talvez você nem notasse o quão apavorante era antes de começar a aula, mas eu entrava na aula, eu estava comprometido. Agora eu vou dar a minha aula. Agora tem tantos alunos aqui, eles precisam de mim, eles estão esperando, eu vou lá fazer. Como vocês que estão vendo aqui ao vivo,
eu estou fazendo o melhor que eu posso para justificar para vocês não estarem motivados e sim estarem comprometidos, porque isso também me aproxima do Igor que eu quero ser. Agora tem um ponto, no finalzinho da nossa live que eu quero trazer para vocês. E quando você falhar no compromisso, o que fazer? Eu tô lá, Igor, eu estou comprometido em fazer ação, vamos dizer, eu estou comprometido em ser mais gentil comigo mesmo. Eu sei que ser gentil comigo mesmo é muito amplo, mas eu estou comprometido em buscar, sei lá, reconhecer um pouco mais a minha história de vida e entender que o que eu sou hoje é o melhor que eu posso ser. É bem difícil isso, eu sei que é, mas vamos dizer que você esteja comprometido a isso. Mas em determinado momento você se vê, depois de você ter falhado de alguma forma, você se vê de novo se culpando, se julgando, falando eu não mereço, realmente eu não sirvo pra nada, ninguém vai gostar realmente de mim, e se coloca para baixo de uma forma bem dolorida. Ou seja, você abandona aquilo que você está comprometida de ser gentil com você. O que você precisa fazer agora? Eu quero que você se comprometa a se comprometer. Exatamente isso. O meu convite para quando você falhar no compromisso é que você retorne o mais rápido possível a se comprometer. É comprometa-se a se comprometer. É isso que eu quero dizer aqui. Mas como se faz isso, Igor? Pelo amor da vaca Jersey. Como é que eu vou me comprometer a se comprometer se eu nem comprometido estou? É muito semelhante, quero dizer aqui, a um esporte, vamos dizer que seja vôlei ou futebol. O que eu quero dizer aqui, sendo vôlei ou futebol, é que eu preciso que você seja uma jogadora de vôlei ou um jogador de futebol. Eu preciso que você entre para ganhar. Entre para ganhar no jogo. Você é uma jogadora, você precisa entrar para ganhar. Não é uma diversão, é um jogo, é o seu trabalho. Entre para ganhar. Eu preciso que você entre comprometido com a vitória. Entendem? Nós temos que trazer os pontos para casa nessa competição. Só que se você sabe muito bem, vôlei ou futebol é um esporte coletivo. Não depende só do seu comprometimento. Você pode estar super comprometida e o juiz não dar o ponto ou anular um gol legítimo. Você pode estar super comprometida e o seu parceiro ou parceira de esporte não está, ele está doente, ele falhar, ele errar. Você pode estar super comprometida e o time adversário ser muito melhor que você. A quadra estar molhada ou o gramado estar ruim. Enfim, vários fatores que vão além daquilo que é o seu comprometimento. E você pode perder. Saindo da metáfora, você pode estar super comprometido em ser gentil com você, mas acontece várias coisas no seu contexto. Sei lá, você não consegue entregar um trabalho que você precisava entregar no mesmo dia em que bateram no seu carro, no mesmo dia em que você descobriu que não pagou a conta de luz e foi cortada a luz no meio de uma pandemia. E você nota que não tem como ser gentil numa hora dessas. Ou seja, vários contextos que vão além daquilo que é o seu comprometimento acontecem. Não foi você que bateu o carro, bateram um carro em você. Você não conseguiu entregar o trabalho porque um colega seu não enviou a parte dele no trabalho. Então todo o grupo foi prejudicado pelo trabalho de um colega seu. E você não pagou a conta de luz porque não mandaram pelos Correios, greve dos Correios. Não chegou a conta. Você não se deu conta que tinha que pegar uma segunda via de luz na internet. E quando vê, cortam a luz. Ou seja, nada é alheio a você e mesmo assim você sente que não precisa ser gentil com você. A ideia aqui é que, ok, você neste momento não está sendo gentil com você. Você não consegue nesse momento se comprometer com o seu comportamento. Mas eu preciso que você seja uma jogadora de vôlei ou futebol. Que você se comprometa com o próximo jogo e quando vier o próximo jogo você precisa entrar e ganhar. É assim que nós fazemos quando nós falhamos no nosso compromisso. Reconhecer que houve a derrota, reconhecer que houve a falha de compromisso, mas o mais rápido possível nos comprometermos de novo com aquilo que é importante para nós. Como se fosse um jogo de futebol, como se fosse um jogo de vôlei. Você precisa voltar a estar comprometido com a vitória. E quanto mais você se dedicar à vitória, aumenta as chances de dar certo e você conseguir ser comprometido com aquilo que você quer. Isso faz sentido? Então, falhou no seu compromisso? Tudo bem, isso faz parte. É uma derrota num vôlei e no futebol. Mas você precisa se voltar a comprometer-se o mais rápido possível com a vitória no próximo jogo. E assim você vai voltar a se comprometer. E vai com essa roda conseguir fazer a mudança da vida que você quer. Não se esqueça, gente.
Comprometimento, ele é muito mais estável que motivação. E é por isso que eu quero propor que vocês sejam comprometidos. Porque não está vinculado ao nosso estado de humor. O compromisso, como uma aliança, está vinculado ao que é importante para você, a pessoa que você quer ser. Então ele é mais estável, entendem? E por serem mais estável, suporta mais as adversidades que a vida pode fazer. Gente, como foi para vocês essa live? Como foi para vocês esse vídeo? Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda tem alguns minutinhos antes que a live encerre e eu fico aqui à disposição de respondê-las. Caso vocês ainda tenham dúvidas e que não possam ser respondidas aqui, podem mandar direct para mim ou responder no comentário desse vídeo que vai ser postado logo mais adiante. Mas eu espero fortemente, indo para a reta final da nossa live, agradecendo as pessoas que estão aqui ao vivo me assistindo agora, que vocês viram, vocês já têm o que vocês precisam para ter a vida que vocês querem ter. Compromisso e não necessariamente motivação. Vocês estão aqui num feriado assistindo isso. E as pessoas que estão vendo o vídeo gravado, vocês viram até aqui. Isso também é um comprometimento. Vocês podem, a partir daí, pegar essa experiência que vocês tiveram ao ver a live, ao ver esse vídeo e botar em prática na vida de vocês. Isso faz sentido? O que eu quero dizer com isso é, não se preocupem em ter motivação. Não se preocupem em ter força de vontade. Tenham, na verdade, um relacionamento sério com a pessoa que você quer ser, com a vida que você quer ter. Independente da motivação que você tenha. Comprometa-se em viver a vida que você quer viver. Desta forma, você não será mais refém das suas emoções, nem dos seus pensamentos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo carinho. Nos vemos na próxima segunda-feira às 8 horas aqui em live e no decorrer de toda a semana em outros materiais aqui do Regule-se. Um abraço para todos vocês, bom feriado e bom compromisso com a vida de vocês, tá ok? Até mais, gente. Tchau!